Chega junto que eu vou lançar a braba. 10 bilhões, Flamengo encabeça negócio bilionário com a Globo. Excelente notícia, o uruguaio Matias Vinha é preparado para estrear neste sábado no Maracanã, diante do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Juan pede demissão no Ninho do Urubu para trabalhar na seleção brasileira. E por falar em seleção, zagueiro Léo Pereira, herói da vitória por 1-0 no clássico contra o Botafogo, espera estar na próxima lista de convocados. Te preparem, a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botão está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o que pegou a todos de surpresa nesta quinta-feira, na reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi o pedido de demissão do ex-zagueiro Juan, que desde 2019 tem participado do departamento de futebol do Flamengo. Ele, que funciona como uma espécie de gerente técnico, entregou o seu cargo após ter sido convidado para assumir a coordenação de seleções na Confederação Brasileira de Futebol. Inclusive, Felipe Luiz, que também foi convidado para este cargo, no entanto, recusou esta oferta do presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues, porque queria assumir a função de técnico na base do Flamengo. Inclusive, atualmente, ele é técnico do Sub-17 no clube. Juan, no entanto, portanto, deixando o Flamengo. Está havendo uma reformulação na CBF, já que Dorival Júnior foi contratado para a função de treinador. Rodrigo Caetano, que chegou a passar pelo Flamengo na década passada e atualmente está no Atlético Mineiro, ele está fazendo a transição para assumir a direção executiva de seleções, né? Desde as seleções de base até a seleção principal. O Edinaldo Rodrigues, desde que retornou, né, após a decisão judicial, ele que estava afastado justamente por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, está fazendo uma verdadeira limpa no departamento de futebol da entidade. E com relação a essa situação, portanto, Juan é mais um profissional que deixa o Ninho do Urubu. Recentemente, Fabinho Soldado, ainda no período de complemento da pré-temporada nos Estados Unidos, também deixou o Flamengo, o que denota que já está acontecendo a tão esperada reformulação. Não apenas a renovação do elenco, mas a reformulação, e todos nós esperamos que com profissionalização do organograma do departamento de futebol do rubro-negro. E, logicamente, com a presença do Tite, o treinador pode sugerir novos nomes. Alguns nomes já vinham sendo estudados para o lugar do Fabinho Soldado, que era uma espécie de gerente de futebol, e agora, portanto, Juan, diretor técnico, também será substituído por um outro profissional. E a gente espera que chegue um profissional gabaritado, alguém com experiência, né, para somar pelo Flamengo. Chega de estagiário no departamento de futebol, com todo respeito, com todo carinho ao Juan, né, com quem a gente conviveu, mas a gente sabe que apesar de ter se preparado, né, no pós-carreira de jogador, né, Juan só teve um único emprego, né, depois que pendurou as chuteiras, que era no próprio Flamengo. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre a entrevista concedida pelo zagueiro Léo Pereira, herói da vitória de ontem, por 1-0 sobre o Botafogo, no apagar dos refletores no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Ele que concedeu entrevista à Flá TV, o canal oficial do Flamengo. E entre outros assuntos, né, ele mencionou a seleção brasileira. Sim, o Léo Pereira espera ser convocado. Ele disse que é o sonho de todo jogador, né? Lembrando que a convocação acontece no dia 1º do próximo mês, para os amistosos, se não me engano, nos dias 23 e 26 de março, né? Que serão, inclusive, os 2 amistosos na Europa, né? Então, o Léo Pereira pode vir a desfalcar o Flamengo, e caso seja convocado por Dorival, lembrando que Léo Pereira foi recuperado pelo Dorival. Em 2022, Léo Pereira, que estava fedendo a peixe, né? Inclusive, a maior parte da torcida pedia que o Flamengo negociasse o atleta. No entanto, Dorival conseguiu recuperar o jogador, que se tornou titular absoluto da zaga do Flamengo, ao lado de Davi Luiz, e com essa titularidade ele conquistou os títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores da América daquele ano. Dorival, que com a ciência dos jogadores do Flamengo, incluindo o Léo Pereira, esteve no Maracanã ontem,
acompanhando a vitória rubro-negra sobre o Botafogo e com certeza deve ter ficado impressionado, não só com a atuação de Léo Pereira na proteção do sistema defensivo, mas também da ofensividade do jogador, que chegou a 9 gols com o manto sagrado, para que você tenha uma ideia, igualando o mesmo feito no Atlético Paranaense. Só o Botafogo tomou 3 gols, 1/3 dos gols do Léo Pereira foram em cima do Botafogo, que é a maior vítima do zagueiro, né? E ele próprio, lógico, mencionando esse fato, já é o 2º gol dele na temporada, ele que também fez um dos 4 gols pelo Campeonato Carioca na estreia da equipe na Arena Amazônia, em Manaus, diante do Audax, no dia 17 do mês passado. E você, o que acha dessa situação? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre uma estreia que pode acontecer diante do Volta Redonda, no próximo sábado de Carnaval. O Flamengo que joga no Maracanã, jogo adiado da 3ª rodada do Campeonato Carioca. E trata-se do lateral esquerdo, uruguaio Matias Vinha, o jogador que vem se recuperando de uma lesão que ele sofreu ainda na Roma da Itália. Desde 12 de dezembro ele não atua, ou seja, chegou no Flamengo nessa situação de uma inatividade prolongada. Já recuperado de lesão, no entanto, desde que ele chegou ao Flamengo, vem fazendo um trabalho em separado, um trabalho específico de reforço muscular e recondicionamento físico. No entanto, desde o início da semana, ele já treina com os novos companheiros. A tendência é de que ele seja preparado para ser relacionado. Não sei se para começar jogando diante do Volta Redonda, mas pode ficar no banco de reservas e, quem sabe, ser utilizado ao longo do 2º tempo. Por enquanto, o titular da posição continua sendo Ayrton Lucas. No entanto, Matias Vinha foi contratado justamente para, no mínimo, brigar por essa condição de titular. Caberá, portanto, a decisão do técnico Tite e o martelo será batido no treinamento desta sexta-feira. Amanhã, no Ninho do Urubu, será realizado o treinamento a pronto e durante o treinamento, portanto, Vinha será avaliado pela comissão técnica e, caso não haja nenhum incômodo por parte do jogador e ele trabalhe com desenvoltura, com a carga que também será destinada aos demais jogadores, a tendência é de que realmente ele seja relacionado. Lembrando que ele já está plenamente regularizado, seu nome foi publicado na semana passada, no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol e também já consta no boletim informativo de registro de atletas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não há impedimento nenhum para que ele possa, primeiramente, pela primeira vez, vestir o manto sagrado. E você, acha que Matias Vinha já deveria estrear como titular? Ou você acha que ele tem que pisar manso? Deixe abaixo a sua opinião. E agora falando sobre um contrato bilionário que o Flamengo ajudou os demais clubes do futebol brasileiro a sacramentar. A Globo que chegou com o pé firme, nesta negociação para conquistar, portanto, os direitos de transmissão da nova Liga do Futebol Brasileiro. A partir de 2025, a promessa é de que os clubes irão organizar e administrar a principal competição do país, que é o Brasileirão. E com isso, entre outras coisas, poderão os clubes, de maneira direta, negociar a comercialização de diversas situações, como naming right e também direitos de transmissão. A Globo, que tem no Brasileirão um de seus principais, se não principal produto, assinou com a possibilidade do pagamento de um mínimo de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Lembrando que são 5 anos de contrato, de 2025 a 2029. Lembrando que Flamengo e Corinthians, que já têm acordos com a emissora carioca, manteriam o mínimo, que já está garantido nos atuais contratos. Para que se tenha uma ideia do repasse do Brasileirão do ano passado, mesmo o Flamengo não tendo brigado diretamente pelo título, ainda assim o rubro-negro conseguiu abocanhar 275 milhões de reais contra 187 milhões do Corinthians, o segundo clube que mais faturou, portanto, com a emissora. Então, a tendência, se o Flamengo mantiver os mesmos números, que é o mínimo garantido do ano passado, o Flamengo, portanto, ele conseguiria, nesses 5 anos, 275, 550, dobrando, 1 bilhão e 100 milhões de reais, mais 275, 1 bilhão 375 milhões de reais garantidos, seria um mínimo garantido
nos próximos 5 anos, não são os próximos, né? Excetuando esse 2024, que é o último ano do atual contrato do Flamengo com a Globo. Então, para o rubro-negro, né, ficaria de muito bom tamanho. Lembrando que, até disposto, né, do que foi pago pela Globo na temporada passada, 1 bilhão e 100 milhões de reais, se isso for projetado, para os próximos 5 anos, a emissora carioca desembolsaria para todos os clubes, né, que vão participar do Brasileirão. Lembrando que isso vale para as séries A e B. O Santos, por exemplo, está na Série B e participou também desta reunião. 10 bilhões e meio de reais. O Flamengo, portanto, ficando com 1 bilhão 375 mil. E olha, já tem clube chiando com relação a isso. Já tem clube chiando. Ah, mas Flamengo e Corinthians, se juntos, tá arriscado ficarem com 45%. E tem que ficar. O Corinthians é a maior torcida de São Paulo, que é a principal praça econômica, né? A principal praça financeira, né, do Brasil. E o Flamengo é a maior torcida do mundo, incluindo aí a maior torcida do Brasil. Então, o Flamengo tem que receber mais, e eu acho que o Corinthians tem que também receber mais que os outros, só não pode receber mais que o Flamengo, né? Quem entrega mais, né, quem dá mais retorno de mídia, tem que receber mais. É por isso que o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Então, no meu entendimento, apesar de ter sido feita até uma manobra de bastidores do Palmeiras, a tia Leila tentou fazer reuniões aí sem a presença do Flamengo para negociação do tipo, não deu certo, né? A questão é a seguinte, se não tiver o Flamengo na mesa de negociação, não tem negócio, ninguém vai ser maluco de fechar direito de transmissão do Brasileirão sem o Flamengo. Morde as costas. Dorme com esse barulho, aceita que dói menos, mas quero saber a sua opinião a respeito. Negócio é bom para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!